Você sabia que hoje, 20 de setembro, é comemorado o Dia do Engenheiro Químico? Pois bem, parabéns a todos os colegas de profissão, a todos os futuros colegas de profissão. E hoje eu vou te contar sobre 5 lições que eu aprendi na engenharia química, para muito além do laboratório. Mas antes disso, é muito importante que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like também, que você ative as notificações para os próximos conteúdos. Quando eu entrei na engenharia química, eu não fazia ideia do que estaria à minha frente, pois as minhas idealizações, as minhas expectativas eram muito limitadas, porque justamente eu não tinha muitas informações sobre o curso. Eu lembro que eu pesquisava lá no Google, né, o curso de engenharia química e vinha aquelas informações gerais. Eu lembro aquele site de profissão muito utilizado na época do vestibular, o guia de carreira, isso. Só que todas essas informações eram muito gerais. Então não tinha uma expectativa o mais próximo, né? O mais próximo da realidade. Mas, à medida que eu fui avançando no semestre, eu fui realmente percebendo do que se tratava em engenharia química. E antes de entrar no conteúdo, que são as 5 lições, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Então, enquanto na minha mente, quando eu escutava a palavra engenharia química, eu via imagens de laboratórios, soluções coloridas, explosões. Na verdade, durante o curso, a gente não tem aulas tão constantes, tão frequentes dentro de um laboratório. Então, a minha primeira expectativa quebrada foi isso. Muitas aulas de laboratório. Não, nós não temos. E a segunda coisa foi justamente a presença da disciplina química. Então, estudar a química dentro da engenharia química, isso é feito com uma abordagem totalmente diferente. Então, é a química aplicada junto com a física, processos químicos e físico-químicos dentro da indústria. Então, a gente não tem aquilo de exercícios puramente da química, como fazer um cálculo estequiométrico, um balanceamento de equação. Normalmente, esse conteúdo químico ele estava dentro de disciplinas da engenharia química, como, por exemplo, processos químicos industriais, em que nós estudávamos as reações dentro de um processo químico. Aí sim a gente via a química mais como nós estamos acostumados no técnico em química, na química do ensino médio. Tenho certeza que todo mundo faz um pouco disso, né? Idealiza como seria o curso, mas realmente você só tem como saber vivenciando ou também aprendendo com experiências de quem já passou por isso. É por isso que você não pode deixar de compartilhar esse conteúdo, porque ele precisa ser acessado por outras pessoas, porque o objetivo desse canal é justamente esse: ajudar as pessoas a compreender melhor do que se trata o mundo da química. Apesar de todas essas expectativas e idealizações, em que muitas não foram supridas, onde na verdade eu pude vivenciar realmente do que se trata o curso, muito além do que aprender sobre química, processos químicos e as disciplinas puramente da engenharia, como transferência de massa, mecânica dos fluidos, processos químicos, os próprios cálculos, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3 e muitas outras disciplinas da engenharia, eu aprendi lições que carrego comigo até hoje. E a primeira lição foi justamente resiliência diante das dificuldades. Por quê? Na engenharia química nós temos resoluções de exercícios muito complexos. Então nós não temos aquele tipo de conteúdo que você aplica apenas um tipo de assunto. Não, nós temos uma interdisciplinaridade e ali em uma mesma questão você precisa aplicar o conceito de mecânica dos fluidos, transferência de massa, de cálculo que a gente vê nas primeiras disciplinas do curso, né? Nos primeiros passos ali, é como eu costumo dizer, o início da engenharia química é uma formação de fundamentos. Então, cálculos, físicas, tudo isso você vê aplicado a disciplinas específicas, como mecânica dos fluidos. Então, relembrar conceitos vistos no início da faculdade para aplicar em uma questão, então isso foi muito difícil. E essa dificuldade me formou como não sou profissional, de não desistir de desafios, de ser resiliente, persistente, mas também como pessoa, porque eram muitos perrengues durante
as disciplinas específicas. Realmente não é um curso fácil, não são disciplinas simples de se estudar e de realmente aprender. Então, requer muito esforço, muito tempo de estudo. E quando eu falo sobre essa questão de resiliência, né, aplicada ao mundo dos estudos, na engenharia química você aprende muito a ser resiliente. Isso a gente traz para a nossa vida, porque assim também é com os problemas que permeiam a vida de todo ser humano. E assim como na engenharia química, nós, diante desses problemas complexos, precisamos agir com resiliência e também não querer resolver tudo de uma vez, realmente particionar a resolução do problema e ali identificar os diversos conceitos que estão por trás daquela questão e ali aplicar passo a passo das equações para resolver o problema. Assim também acontece com a nossa vida. A gente não querer resolver tudo de uma vez, realmente agir de forma estratégica, resolver um problema de cada vez, particionar esse problema maior em pequenos passos e assim avançar na resolução e sair vitorioso. A segunda lição que eu aprendi na engenharia química foi sobre interdisciplinaridade, que é justamente que nunca se estuda só química dentro da engenharia química. Então foi a minha expectativa quebrada de estudar química, apesar de eu sempre gostar de estudar outras disciplinas durante o ensino médio, antes de entrar na engenharia química. Então não era só pela química, apesar de eu gostar bastante e ter sido a disciplina química que me inclinou para me formar nessa área, porque realmente na engenharia química nós não temos só química. Então nós temos muita física, muito cálculo, nós temos disciplinas que eu me perguntava por que estudar isso na engenharia química, como resistência dos materiais, que seria uma disciplina, no meu ponto de vista na época, mais voltada para quem estava cursando engenharia civil, a parte de estruturas, de cálculo de treliças, de cálculos de estrutura mesmo, de fundamento, de construção, e eu ficava me perguntando por quê. Mas lá na frente eu compreendi, porque nós, como engenheiros químicos, você, se caso tem interesse na área, e um dia se tornar um engenheiro ou uma engenheira química, você pode atuar com a parte de projetos de equipamentos para a indústria química. E aí se faz importante essa disciplina de resistência dos materiais. Com isso, a gente vai conseguindo fazer as conexões, por mais que são muito variadas as disciplinas. Então eu me perguntava por que estudar isso, por que estudar aquilo. Mas lá na frente eu compreendia o porquê aquela disciplina estava ali na minha grade. Então, além de estudar disciplinas como essa que eu mencionei, disciplinas da área de administração, de gestão, direito, da área da saúde, digamos assim, na microbiologia, que se faz muito importante, até porque a área da biotecnologia também é uma área de atuação do engenheiro químico. Então, ter acesso a essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade, essa variedade de disciplinas me proporcionou a ter essa visão ainda maior de querer estudar de tudo um pouco e não ficar limitado apenas ao meu campo de formação. Então, hoje, eu gosto muito de estudar áreas que não têm nada a ver com a minha formação, como a área de história, a área de filosofia, as questões relacionadas a alimentos, que de certo modo se relacionam sim, porque temos a química dos alimentos, então ter essa visão ampla sobre outros campos de atuação foi uma segunda lição que ter feito engenharia química me proporcionou e que carrego comigo até hoje. Uma terceira lição que eu aprendi com a engenharia química foi sobre trabalho em equipe, até porque muitos projetos a gente tinha durante a faculdade. Então, além das disciplinas, do estudo ali em grupo que fazíamos para nos ajudarmos para fazer a prova, tínhamos projetos que tinham que ser feitos em grupo. Então, aulas experimentais, por exemplo, que eram montados grupos, até porque não tinha equipamento suficiente para cada aluno trabalhar ali individualmente. É raro se ter isso, porque são equipamentos muitas vezes de porte grande. Então, quando eu falo equipamentos, não são aqueles equipamentos de nível bancada de laboratório, como o técnico em química está acostumado a ver, uma estufa, um equipamento ali de banho-maria, não, são equipamentos da indústria química. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês terem uma noção.
Então, além desse momento durante a graduação de ter que fazer realmente um trabalho de experimento em grupo, os próprios projetos. Então, muitos projetos voltados para a área da computação, de simulação de processos. Então, ali realmente desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe. Por mais que eram pessoas com ali o mesmo objetivo de formação, tendo a mesma matéria, o mesmo nível de conhecimento, eram pessoas com cosmovisões diferentes, pessoas com formas de comunicação diferentes, e isso é muito importante para o desenvolvimento profissional e principalmente pessoal. Então, a terceira lição foi isso, ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade de trabalhar em equipe em projetos complexos. Outra lição, a quarta, se eu não me engano, se eu não perdi as contas, que a engenharia química me ensinou, foi sobre ter uma mentalidade, um raciocínio lógico, no sentido de sempre pensar da seguinte maneira quando falamos em lógica: uma situação, um problema, uma situação-problema, como resolver isso? Então, o objetivo a que quero chegar. Então, ter uma linha de raciocínio mais lógica, mais analítica, mais crítica, em que muitas vezes a gente busca realmente ali o óbvio, a exatidão. Porque ali nas questões a gente está sempre sendo treinado a isso, né? O problema, o que eu quero resolver, como eu vou resolver. Então, realmente buscar resolver e solucionar problemas. E isso me trouxe muita habilidade de desenvolver projetos. Então, de ter essa mentalidade de, ao conseguir analisar uma situação de fora, já ver uma forma de chegar no objetivo, na solução, de forma eficaz, sem perder tempo. Então, conseguir analisar situações e ali ver quais são os pontos gargalos, que no processo a gente fala de gargalos, como se fosse assim, pontos que estão impedindo o avançar daquele processo. E a gente trazendo para a vida real, podemos dizer assim, seria pontos de melhoria. Se você tem uma organização que não está conseguindo alcançar os objetivos, o porquê está acontecendo. Então, conseguir fazer esse mapeamento e ali chegar na causa raiz. E isso se dá através também de muitas disciplinas que a gente tem na parte de controle de processos, de mapeamento de processos, disciplinas da área da qualidade, em que temos a aplicação de ferramentas a problemas industriais, mas que isso faz com que a nossa mente seja treinada para trabalhar com resolução de problemas também em relação a projetos variados, não só no campo da indústria química. E essa foi uma lição muito grande que a engenharia química me trouxe, me proporcionou. Essa lição de sempre buscar ter uma mente crítica e lógica diante de problemas. Não se conformar simplesmente com soluções simplórias ou óbvias, mas realmente buscar a causa raiz e mapear o máximo que puder. Porque uma última lição, e não menos importante, que a engenharia química me ensinou foi sobre impacto e propósito. Justamente impacto e propósito. Por que, Angélica? Porque nós percebemos diariamente a ação do nosso trabalho na melhoria da qualidade de vida para a sociedade. Então, a gente olhar para a nossa formação e durante a graduação perceber que aquele estudo ele vai ter um fim último de serviço para o meu próximo, de serviço para a sociedade, para melhorar a vida de alguém, isso fez com que eu trouxesse para a minha vida, diante dos meus talentos, dos meus dons, dos meus conhecimentos, essa atitude de serviço. Então, quando a gente estuda os diversos tipos de processos, por exemplo, produção dos polímeros, eu não vejo apenas como algo meramente químico ali, o processo de craqueamento do petróleo e as reações de polimerização, condensação por adição. Eu conhecer a parte técnica e química, mas eu saber que aquele produto ele vai estar no dia a dia, ele vai estar no meu lar, ele vai estar no lar de alguém. Então é uma garrafa que alguém vai consumir, um alimento, é um copo que alguém vai beber, água que é muito importante para a vida. Então eu saber que todo aquele processo, onde a gente parte de uma matéria-prima, ao chegar a um produto final, esse produto ele vai ser destinado ao bem de outra pessoa,
ao bem de alguém, à melhoria e desenvolvimento da sociedade. Então, ter essa visão de propósito e impacto com as minhas ações foi uma lição muito, eu posso dizer que é a mais bonita que a engenharia química me proporcionou. E se você é estudante de engenharia química ou pretende entrar na área, que você, ao se deparar com as disciplinas, com as dificuldades, você não pense apenas que aquilo ali é um cálculo, mas pense como um propósito. Pense que os seus conhecimentos ali adquiridos e até os momentos de dificuldades, de insegurança, vão servir para lhe formar como profissional e como pessoa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu like e também de ativar as notificações para os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo do canal.